No versículo 11, Paulo vai nos dizer o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão que é feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. O que era a circuncisão? A circuncisão nada mais era do que uma aliança, um pacto entre Abraão e a sua descendência. Ou seja, Deus fez uma aliança com Abraão que faria dele uma grande nação, mas exigiu de Abraão a circuncisão e de todos os seus descendentes. Era uma aliança entre Abraão e Deus, e todos os descendentes de Abraão, para serem inseridos na promessa de Abraão, para serem inseridos nas bênçãos que estavam, sobre a vida de Abraão, ele deveria circuncidar. Por isso nós temos aquela situação em que Moisés, ele não circuncidou o seu filho, e Deus acabou pesando a mão, e aí ele vai lá e circuncida. Então, o que nós aprendemos aqui? Era uma aliança com o povo de Deus, era uma aliança, não era na verdade um mandamento, era uma aliança com um povo específico. E naquela época da igreja primitiva, tinha, na verdade, quem fundou as igrejas em vários locais foram judeus, foram eles que saíram de Jerusalém, fugindo às vezes de perseguição, porque eram cristãos, só que eles tinham algumas coisas do judaísmo que eles ainda eram apegados, e a circuncisão era uma delas. Então, o que Paulo vai falar aqui? Ele vai falar, na verdade, que a circuncisão que nós precisamos está em Cristo. Nós que estamos em Cristo, nós que aceitamos Jesus, nós não precisamos de fazer uma circuncisão física, mas nós precisamos de fazer uma circuncisão espiritual. Deus não espera de nós uma circuncisão física, onde, de forma visível ou aparente, nós demonstramos a nossa aliança com Deus. Deus quer uma aliança espiritual, uma aliança no íntimo, uma aliança onde nós vamos servir a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. É essa aliança que Deus espera de mim e de você. Por isso ele vai dizer isso. Em Cristo, nós somos circuncidados, ou seja, em Cristo, na verdade, ele é o elo dessa aliança. Então, em Cristo Jesus nós temos paz com Deus, e agora, se nós estamos em Cristo, aceitamos a Jesus como Senhor, nós temos uma aliança com Ele. O que é uma aliança? É um pacto de fidelidade, é um pacto de, na verdade, um se doar pelo outro, para o outro. Por exemplo, uma coisa muito boa para nós entendermos isso aqui é o casamento. Por exemplo, o casamento, o esposo tem que ser leal à esposa, porque há ali uma aliança de fidelidade. Da mesma forma, nossa aliança com Deus, essa circuncisão que é feita, essa aliança é uma aliança de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus, porque Ele deu o seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, e agora Ele espera que nós sejamos fiéis a essa aliança que Ele fez com nós. Por isso que quando nós falamos, olha, eu sou cristão, eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador, não para só aí. Há uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Toda pessoa que ela está em uma aliança, ela tem as suas responsabilidades. Por exemplo, quando você vai lá na sua empresa que você trabalha, e faz um contrato, ali é uma aliança. O contrato é uma aliança.
E em toda aliança, ali vai ter o que é o meu dever, a minha obrigação e os meus direitos. Na nossa fé também é assim. Nós temos os nossos direitos, mas nós também temos as nossas obrigações. E nós vivemos uma realidade hoje que as pessoas querem apenas os direitos, mas não querem cumprir com a obrigação. E toda aliança, quando uma das partes quer apenas os seus direitos e não cumpre a sua obrigação, aquela aliança começa a se fragilizar. Todas as alianças, por exemplo, no casamento, quando uma das pessoas começa apenas a querer os seus direitos, não cumpre as suas obrigações, os seus deveres, aquela aliança começa a se fragilizar. Numa empresa, quando o funcionário quer apenas os seus direitos e não cumpre as suas obrigações, aquela aliança vai começar a se fragilizar. Da mesma forma, quando a empresa quer só o trabalho, mas não cumpre com as suas obrigações. Então isso nos mostra que aqui, na nossa vida com Deus não é diferente. A nossa aliança com Deus deve ser levada a sério. Eu acho tão interessante que as pessoas levam o trabalho a sério, deve levar. O casamento a sério, deve levar. O compromisso que ela fez com A ou com B a sério, também nada mal, nada de mal nisso. Devemos honrar os nossos compromissos. Mas o problema é que às vezes a maioria das pessoas honram o compromisso que tem com homens, mas não honram o compromisso que tem com Deus. Deixe o compromisso com Deus, a aliança com Deus em segundo plano. E a nossa circuncisão com Jesus é essa aliança em que Jesus Cristo morreu por nós e agora nós vamos viver para Ele. Só que infelizmente, às vezes a gente quer só as bênçãos que a cruz nos deu, que é liberdade, que é libertação, que é os direitos que a fé nos dá, e as bênçãos de Deus também. Mas às vezes a gente não quer as nossas obrigações, a gente às vezes não quer orar da forma que precisa, não quer jejuar, não quer renunciar aos prazeres da carne, não quer, na verdade, estar na presença de Deus. E é uma obrigação nossa, irmãos. As pessoas, na verdade, elas tratam a fé como: se der, eu faço, se der, eu cumpro, como se fosse, na verdade, opcional. Não é opcional. Aí você às vezes não consegue sentir a presença de Deus, as coisas na sua vida vai de mal a pior, parece que você está lutando contra coisas que você precisa ser libertado, você não consegue sentir graça de Deus, você ora e as coisas não acontecem. Por quê? Porque você não está cumprindo a sua obrigação. E da mesma forma, numa aliança, quando uma das partes deixe de cumprir a sua responsabilidade, a outra parte eu também não vou devolver as minhas obrigações. Porque em uma aliança, aquilo que é obrigação para um é direito para o outro. Deus, Ele cumpriu a aliança que tinha conosco. Toda aliança, ela tem isso. Toda aliança, o que é obrigação de uma parte, é o direito da outra. Ou seja, o que é obrigação sua, na sua fé, na sua caminhada cristã, é o direito que Jesus tem sobre você. É o direito que, quando você se ofereceu como servo para seguir a Jesus, agora Jesus, Ele quer a sua mente, o seu coração, o seu entendimento. Esse é o direito de Jesus sobre você. Da mesma forma que o direito que nós temos ao nosso favor, da parte de Jesus,
é libertação, são bênçãos, dons espirituais e tudo mais que Jesus tem a nos oferecer. Mas nós temos que cumprir com a nossa obrigação. E aliança, irmãos, é isso. E essa circuncisão de coração que Deus espera de nós. Lá em Jeremias, capítulo 4, versículo 4, sabe o que a palavra de Deus nos diz? Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, homens de Judá, habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair com fogo e arda de modo que não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Sabe o que é malícia? É má intenção. Sabe por que as alianças se quebram? Sabe por que na verdade as alianças que as pessoas têm na sua vida e a aliança com Deus se quebra? Porque uma malícia no coração de ficar apenas desfrutando dos direitos, mas uma falta de responsabilidade de cumprir com as obrigações. Deus abençoou a nação de Israel. Deus lutou pelo aquele povo, abriu o mar vermelho, lutou por eles, derrubou as muralhas de Jericó, abriu o Jordão e fez muitas maravilhas que aquele povo tinha, incontáveis bênçãos. Só que, na verdade, a nação de Israel, ela começou a usufruir dos direitos e deixou de cumprir com as suas obrigações. Só que todas as vezes que nós deixamos de cumprir com as nossas obrigações, infelizmente a ira de Deus nos alcança. Da mesma forma que alcançou a nação de Israel. Deus, Ele é um Deus ungano. E às vezes as pessoas confundem isso, achando que Deus é injusto e que não vai cobrar a sua justiça. Ou seja, você deixou de cumprir com a sua obrigação e você acha que Deus está engolindo aquilo. Não está, não. Uma hora, se você não se arrepender, porque se você se arrepende, Deus deixa tudo lá no mar do esquecimento e apaga tudo aquilo que você deixou de cumprir. Mas se você não se arrepender e começar a cumprir aquilo que Deus espera que você cumpra, uma hora o favor de Deus se esgota. Assim como a nação de Israel, Deus avisou a nação de Israel: se arrependam, voltem-se para mim, abandonem os deuses pagãos. E eles não deram ouvidos. Eles ficaram com seus corações endurecidos. Então Deus se cansa de uma nação, de um povo que só quis os seus direitos e não cumpriu com a sua obrigação. Sabe que tem muita gente hoje que está lá no mundo, o diabo está fazendo delas gato e sapato, jogadas na sarjeta que um dia estiveram aqui, por um único motivo: deixaram de cumprir com as suas obrigações diante de Deus. Exerceram, desfrutaram dos direitos, mas não cumpriram com a obrigação. E toda aliança que não é cumprida completamente, uma das partes deixa de cumprir com as suas obrigações, e ela se quebra. Deus é um Deus de aliança, pronto a refazer alianças que foram quebradas, mas é um preço. E os cristãos hoje, irmãos, infelizmente, estão precisando melhorar em muita coisa, irmãos. Nós precisamos melhorar. Nós temos tempo para a nossa profissão, nós temos tempo para a nossa família, temos tempo para o nosso lazer, temos tempo para o celular, temos tempo para tudo. Agora, para Deus é o que sobra, para Deus é o resto.
Versículo 12: pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. O que é o batismo nas águas? Aqui ele está falando do batismo nas águas. Na verdade, o batismo nas águas, ele é uma confissão pública daquilo que você já vive. Por exemplo, o batismo é uma condição de salvação? Não é. Na verdade, o batismo, ele apenas está anunciando para as pessoas aquilo que você já decidiu. Ou seja, a pessoa, ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ali ela passa por um processo de libertação. Algumas pessoas são instantâneas, outras pessoas demoram algum tempo. E quando essa pessoa ela sente que ela agora, eu morri para mim mesmo, eu não sou mais o mesmo, então ela decide descer as águas para ali sepultar o seu velho homem diante dos homens. Uma confissão pública que aquela pessoa não existe mais. Aquela pessoa que as pessoas conheciam, tinha um gênio forte, morreu. Fulano comprava, não pagava, morreu. E quando a pessoa emerge das águas, ali está nascendo um novo homem, uma nova natureza, onde ele viverá para Cristo e Cristo viverá na sua vida. Ou seja, não é só um simbolismo. Tem pessoas que batizam nas águas, mas na verdade está fazendo apenas um ritual, porque na verdade o seu velho homem não ficou lá. Na verdade, nosso velho homem não morre afogado. Nosso velho homem, ele morre, sabe como? Nas renúncias. Não adianta você pensar, eu desci as águas, agora eu não vou sentir mais as tentações que eu senti antes, eu não vou sentir mais, na verdade, eu não vou irar como eu irava antes, eu não vou ter as fraquezas que eu tinha antes. Vai ter. Seu velho homem, ele é bom de apneia. Seu velho homem sabe nadar, não morre afogado. É preciso que você venha, na verdade, matar esse velho homem todo dia, renunciando, confessando todos os dias que aquele velho homem não existe mais, e que agora em você vive uma nova pessoa. Eu acho tão lindo quando eu vejo alguém falar: olha, fulano era assim, agora é como se ele fosse outra pessoa, ficou irreconhecível. É uma pessoa que vivia nos botecos, hoje é uma pessoa que bebe mais, é uma pessoa que falava da vida de todo mundo, hoje ele só conversa o necessário, só responde o que perguntou, não fala mais da vida de ninguém. Esse é o verdadeiro batismo. Amém? Versículo 13: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham lei, mas agora Deus ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. A ressurreição de Cristo. Tem gente que pensa assim: os judeus já eram salvos. Não, Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. Só que antes de Jesus, a palavra de Deus, o Deus que o povo de Israel conhecia, não era revelado aos gentios.
Apenas o povo de Israel conhecia o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Apenas o povo de Israel conhecia. A partir do sacrifício de Jesus, onde o sacrifício de Cristo é consumado, então toda a humanidade passa a conhecer a esse Deus, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, em Jesus Cristo, os gentios foram alcançados, porque os judeus foram alcançados e conheceram a Deus por meio de Abraão, pela circuncisão de Abraão. Por isso que isso faz sentido, né? O versículo 13 faz todo sentido com o versículo 11. Estão falando da mesma coisa. Ou seja, os judeus eram alcançados pela circuncisão de Abraão, pela aliança de Abraão. Agora os gentios são alcançados pela aliança de Jesus Cristo no Calvário, onde todo aquele, independente se seja japonês, independente se seja italiano, se seja africano, reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador. Ou seja, esse reconhecimento é a aliança que precisa ser feita, é a circuncisão, onde todos os povos podem ser alcançados, porque Jesus morreu por toda a humanidade. Versículo 14: e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Toda a nossa dívida, quando a pessoa ela aceita Jesus, toda a dívida dela de pecado é lançada sobre Jesus Cristo. Todas as coisas que você fez de ruim, todos os crimes cometidos, todas as injustiças são lançadas na cruz. É por isso que às vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, um homicida matou milhares de pessoas, ou uma, faz diferença para Deus, é uma coisa só. Mas se ele se arrepender, o sacrifício de Jesus Cristo cobre o pecado dele. Se for um homicídio, Jesus cobre o pecado dele. Ah, mas e se Hitler tivesse arrependido? O sacrifício de Jesus Cristo seria suficiente. Mas Hitler matou milhares de pessoas? Matou. Mas o sacrifício de Jesus não tem dívida que não possa cobrir. E é isso que nós precisamos compreender. Porque às vezes o diabo ele quer fazer parecer, não, para isso aí não tem jeito não. Já viu? As pessoas falam isso. As pessoas veem uma pessoa ímpia, que não teme aos homens, que não respeita ninguém, que não tem apreço pela vida de ninguém. As pessoas dizem o seguinte: esse aí não tem jeito. Tem. Não há coração tão duro que o Espírito Santo não possa quebrantar, convencer do pecado, da justiça e do juízo. E não há pecador que não possa ser livre da sua carga de pecado quando ele se arrepende, independente do que ele cometeu. Versículo 15: foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos, das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Lá em Mateus, não me recordo o capítulo, nem o versículo, mas diz o seguinte: que
Jesus é o valente mais valente, que quando chega, né, em um lugar que um valente estava mantendo refém, várias pessoas, vários prisioneiros, então Jesus é aquele valente que vai ali, vence aquele valente, derrota aquele valente e leva todos, né, as pessoas que estavam cativas. O que acontece quando um país entrava em guerra contra outro país? Na verdade, naquela época se chamava de reino. Quando o reino entrava em guerra contra outro reino, os reféns de guerra, por exemplo, lá em Israel, temos a guerra contra o Hamas. O que o Estado de Israel fazia? Quando libertava um refém, ia lá, vencia aquele combate, libertava os reféns. O que fazia? Fazia ali um desfile comemorando aquele resgate. E isso humilha a parte que estava mantendo cativa, ou seja, eu fui mais forte do que você, eu resgatei os seus prisioneiros. E é isso que Jesus diz: com o seu sacrifício. Sabe o que Jesus diz para Satanás? O meu sacrifício é mais forte do que o pecado de toda a humanidade, e você perdeu o domínio sobre todas as pessoas que estavam refém no pecado, que reconheceram a mim como o único e suficiente Salvador. Versículo 16: portanto, que ninguém faça para vocês lei sobre que devem cometer ou beber. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e sábado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Nós não precisamos nos tornar reféns de regras humanas. É isso que ele está dizendo. Ah, não coma carne de porco. Ah, não coma carne. Ah, não coma isso, não coma aquilo. Porque é errado, é pecado. Então o que nós vamos aprendendo aqui? O que é pecado? Sempre foi pecado. Por exemplo, eu posso comer tudo, mas não posso comer de tudo. Por exemplo, alimentos consagrados a ídolos. Se eu souber que foi consagrado a ídolo, eu não posso comer. Uma carne sufocada, eu não posso comer. Mas o que Paulo está falando aqui? Os mandamentos são tão simples, poucos, mas o problema é que tem gente que começa a colocar tanta regra. Hoje não pode a carne de porco, amanhã não vai poder a carne de porco e a carne de frango. Aí quando pensar que não pode nada, o ser humano é assim. Versículo 17: tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá a realidade. As doutrinas humanas, sabe para que elas servem? Para tirar a liberdade da pessoa que está servindo a Cristo. Porque, irmãos, nós temos que lutar contra tantas coisas. Temos que lutar contra a nossa natureza, contra o nosso velho homem. E isso, na verdade, exige muito de nós. Às vezes nós ficamos espiritualmente cansados, Deus vem e nos renova, mas a carga já é tão pesada para colocar mais peso em cima. Deus não nos chamou para viver uma vida de opressão. Opressão você vivia lá no mundo. Nós temos que tomar cuidado. Teve uma época em que ser crente era difícil. Não estou criticando as pessoas que inventaram essa regra, mas, por exemplo, teve uma época que você não poderia usar nem perfume.
As irmãs tinham que ficar com coque, não poderia soltar o cabelo. Ou seja, eram coisas tão difíceis. Se você, por exemplo, alguém te visse na rua, você não tivesse com um colarinho abotoado, nos punhos abotoados, você era disciplinado. Era um fardo muito pesado. E regras humanas fazem isso. Pesam. Fica difícil de levar a fé. Porque na verdade é tanta proibição de algo que não vai mudar nada. E algo que na verdade pode trazer algum conforto para as pessoas. Versículo 18: não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões, insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pesando como qualquer outra criatura humana pensa. Ou seja, essas pessoas não têm motivo nenhum de pensar elevado sobre si. Por exemplo, você conhece muito bem uma pessoa que realmente tem uma vida espiritual com Deus, que tem dom de visão, que tem dom de profecia, quando realmente é da parte de Deus. Essa pessoa não fica se vangloriando com aquilo que Deus deu para ser bênção na vida de outras pessoas. Deus me mostrou. Aí vira o profeta do Apocalipse. Deus mostra tudo para ela. A visão dela é aberta. Tem gente que é perturbada e acha que tem visão aberta. Tem gente que está sendo atormentado pelo diabo e acha que tem um dom de Deus. É porque Deus me mostra as coisas. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de engano. E Deus, Ele só dá algo para nós quando primeiro Ele trabalha em nós a estrutura. Deus, Ele é um Criador consciente e responsável. Deus, Ele só entrega. Existe dom de visões, de profecia, dons sobrenaturais? Existem. Existem. E tem pessoas de Deus que são usadas nisso? Tem. O problema são pessoas que querem um aplauso, que na verdade é um dom muito respeitado na igreja. Aí a pessoa quer ter o ego massageado. Aí ela começa a falar que Deus mostrou, quando Deus não mostrou, porque ela quer ser reverenciada com a mesma honra que as pessoas que têm vida com Deus recebem. Mas sabe o que acontece? As pessoas que realmente são usadas por Deus, disseram, não importa a honra que recebe, porque Deus já trabalhou a humildade no coração delas. Porque você já viu tanto que Deus dá para essas pessoas, primeiro, quando a pessoa realmente fala da parte de Deus. Você já viu o quanto essa pessoa é humilde? Porque nós só recebemos a presença de Deus, revelação de Deus, dons espirituais, quando nós esvaziamos de nós mesmos. E se nós estamos vazios de nós mesmos, não tem lugar para orgulho, não tem lugar para falar assim, Deus me usa, Deus me mostra. Não. E ele vai falar aqui das doutrinas de anjos, ou seja, sabe esse povo que vê anjo, vê demônio em tudo quanto é lugar? Parece que a vida dela é um eterno filme de terror. Pode ser problema psicológico, mas pode ser também problema espiritual. Pessoas que são atormentadas, que Satanás se diverte
custa delas, ela acha que ela tem um dom de visão. Versículo 19. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo, o alimento e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. Assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. Ou seja, Deus ele cuida da conexão do seu corpo. E tudo que Deus dá para alguém é para ser bênção na vida do outro. Você já observou? Você já viu pessoas que oram? Já viu pessoas que oram para Deus curar e às vezes a ela mesma Deus não cura? Já viu pessoas que Deus usa ela para profetizar bênçãos, bens materiais, abençoar a vida das outras pessoas e a própria vida dela não acontece essa prosperidade? Deus usa ela. Deus usa ela para falar com alguém, revelar algo sobre alguém, para ajudar alguém, advertir alguém, encorajar alguém, mas com ela mesma, a respeito dela mesma, às vezes Deus não fala com ela. Sabe por quê? O que Deus dá para nós não é para nós, é para ser repartido com os outros. Ou seja, Deus te deu um dom, não foi para você, não foi para você exibir esse dom, foi para você abençoar a vida das outras pessoas através desse dom. Deus ele não nos entrega nada se não formos para sermos instrumento de bênção. Deus não honra ninguém porque eu acho que eu gosto dessa pessoa, eu quero exaltar essa pessoa. Não. Deus só coloca pessoas em lugares de referência, em lugares de honra, porque essas pessoas vão ser bênção na vida de outras pessoas. Morrer e viver com Cristo, versículo 20, 21 e 23. Versículo 20: vocês morreram com Cristo, por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Não obedeçam mais às regras como estas. Ou seja, nós, quando nós éramos escravos do pecado, sabe quem dominava a vida do ser humano antes dela ter um encontro verdadeiro com Deus? Os demônios, influenciando as decisões, influenciando acontecimentos. Mas agora não, porque antes você vivia para você, e o diabo se aproveitava disso. Agora que você vive para Deus, essas coisas já não fazem sentido mais na sua vida. Ou seja, regras que inflam o seu orgulho para fazer você se sentir mais santo do que o outro, isso não faz mais sentido na sua vida. Algo que de uma certa forma te projeta, isso não faz mais sentido na sua vida. Isso fazia antes, hoje não faz mais. Versículo 21: não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornaram inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. Toda regra que ela é inventada, que ela não tem fundamento na palavra de Deus, ela não se sustenta. Pode durar dias, anos, meses, mas ela não se sustenta. Porque
nem uma regra humana que não está fundamentada na palavra de Deus. Ela se sustenta. Você pode colocar costumes humanos para você criar um comportamento coletivo onde as pessoas se comportem, né, de forma mais harmônica, de forma mais responsável? Sim. Agora você só não pode dizer que isso é para a pessoa ir para o céu. Você só não pode dizer que se a pessoa deixar de cumprir essas regras, ela vai perder essa salvação. Porque essas regras não estão acima do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Antigamente se excluía pessoas por regras humanas. Infelizmente a igreja fez isso. Como a igreja ela é gerida, ela é frequentada e ela, como se diz, a igreja em si, ela é composta por seres humanos, nós estamos tendentes a errar, assim como eu sei que eu vou errar em algum momento, assim como todas as gerações vão cometer alguns equívocos, mas a geração que veio antes de nós cometeu esses equívocos, jogou muita gente lá no mundo, excluiu muita gente da igreja por causa de fundamentos que não estavam aqui por causa de regras humanas. Excluíram mulheres porque cortaram o cabelo, excluíram pessoas da igreja, da fé, da comunhão, porque assistiram televisão, porque jogou futebol. E essas regras humanas era da mesma forma que os fariseus faziam. Sabe qual que é a utilidade dessas regras humanas? Vamos ler o capítulo 23. De fato que essas regras parecem ser sábias, ao exigirem adoração forçadas a anjo e falsa humildade, e a modo duro de tratar o corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Sabe o que acontece? Enquanto a igreja ficou nos altares pregando cabelo, bigode, televisão, futebol, deixou de se ensinar os fundamentos sólidos do Evangelho. Nós não podemos cometer esse erro, porque, irmãos, infelizmente, quando nós invocamos demais com as regras, nós esquecemos das doutrinas fundamentais. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa ela cumpre aquela regra humana e ela se sente santa porque ela está conseguindo cumprir. Porque a regra humana ela é fácil de ser cumprida. O difícil é você cumprir o que a palavra de Deus fala para você cumprir. Se falar assim, é para andar só botando no pescoço, no punho, com o chapéu, é fácil. Toda regra humana, ela não é difícil e ela não precisa da ajuda do Espírito Santo para ser cumprida. Agora, os fundamentos da fé, a doutrina do Evangelho, ela sim precisa do auxílio do Espírito Santo para nos capacitar, para vencer. E nós devemos tomar cuidado, porque as regras humanas, elas podem nos enganar e fazer achar que a gente está bom demais, porque a gente está conseguindo cumprir todas as regras. Quantas vezes que você encontrava com pessoas, eu era criança às vezes, e às vezes a santidade era desfilada nos corredores da igreja. A unha que não era feita era sinal de santidade, o cabelo despontado era sinal de santidade. Quanto mais longa era a roupa, mais havia santidade.
E sabe o que isso nos mostra? Que na verdade você pode se vestir e se cuidar da forma que você quiser. Se você não viver a verdade do Evangelho, você não vai ter salvação. Regras humanas não te mantêm firme no Evangelho. Regras humanas apenas deixam o fardo um pouco mais pesado. Porque se você tiver que renunciar a tudo isso e cumprir essas regras humanas, o fardo vai ficar muito pesado. E o fardo de Cristo é leve. Porque quando a gente consegue, Ele carrega o nosso lugar. Agora o problema é que se a gente colocar muita coisa sobre o nosso fardo, a gente vai começar às vezes a se cansar no meio da caminhada. Aí a gente começa a desfazer das nossas bagagens. A primeira coisa que quando a pessoa cansa na fé que ela vai se fazer, não é dos costumes, das regras humanas. Elas vão acabar se desfazendo dos mandamentos do Evangelho, da doutrina do Evangelho. Ou seja, ela vai deixar de às vezes amar o irmão, ela vai deixar às vezes de perdoar o irmão, mas as regras humanas estão em dia, e aparentemente a santidade está ok. Nós temos que tomar cuidado, porque viver uma vida em Cristo e para Cristo não é uma vida que você vive para esse homem, é uma vida que você vive em aliança perante Deus. Amém?